Se você tem hidradeniite, provavelmente você já ouviu alguém dizer: você precisa fazer uma alimentação anti-inflamatória. Mas o que realmente isso significa? É cortar tudo? Nunca mais comer um docinho sequer? Viver de salada? Fazer fotossíntese? Tem gente que fala pra mim: não vou comer mais nada. Hoje eu quero mostrar para você que uma alimentação anti-inflamatória é muito mais simples e muito mais possível do que muita gente imagina. E certamente esse vai ser o vídeo que eu mais vou gostar de gravar. Se você ainda não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional, especializada em hidradeniite supurativa. Há mais de 9 anos eu acompanho e atendo pacientes com hidradeniite e ao longo desse tempo percebi que uma das maiores dificuldades não é saber que a alimentação pode ajudar, é saber por onde começar. Mas antes da gente começar falando dos alimentos, eu quero começar desmistificando uma ideia. Quando falamos de uma alimentação anti-inflamatória, muita gente pensa imediatamente em uma lista enorme de alimentos proibidos. Mas eu gosto de pensar um pouquinho diferente. Antes de pensar em tirar os alimentos, eu gosto de perguntar: o que está faltando no seu prato? Isso eu acho que resume a principal pergunta que você precisa se fazer. O que é uma alimentação anti-inflamatória? Ela é uma alimentação que busca favorecer o bom funcionamento do seu corpo, reduzindo assim fatores que podem estar contribuindo para um estado de inflamação persistente. O que costuma incluir essa alimentação anti-inflamatória? Alimentos in natura e minimamente processados, aqueles que a indústria bota menos o dedinho possível. A gente pode até dar uma entradinha nesse assunto, talvez em um outro vídeo. Frutas, verduras, que são os alimentos in natura, né? Frutas, verduras, legumes, proteínas de boa qualidade, sejam vegetais ou animais, gorduras saudáveis e uma boa hidratação, que todo mundo fica querendo fazer cosplay de cacto e não bebe um golo de água sequer, né? Eu não vou transformar isso aqui numa aula de bioquímica, né? Mas esses são os alimentos principais que você precisa incluir na sua alimentação. E o que eu priorizaria? Antes de dizer, toma isso, coma aquilo, vamos pensar em prioridades, porque eu acho que fica mais fácil a gente organizar a linha de raciocínio. Primeira prioridade: comer comida de verdade. Parar de comer coisa de pacotinho. É uma coisa muito interessante. Quando você. Eu não tenho nenhum alimento aqui, eu acho que perto. Não. Quando você começa. Quando você pega uma embalagem e lê e começa a ver aquele um monte de nome esquisito que você não reconhece como alimento, já pode falar assim: não é que isso devia ser excluído da sua vida, mas isso não deve fazer parte da sua rotina. Então, coma comida de verdade. Prioridade número 2, mais vegetais. Normalmente, o que acontece? Eu falo assim, fulano, você come legumes e verduras? Não, Nutri, eu adoro legumes e verduras. Eu falei, tudo bem, não é uma questão de gostar ou não. Você come legumes e verduras? Você come todos os dias algum legume ou alguma verdura? Ah, não. Não é todo dia que eu como. Então, priorize legumes e verduras, mais vegetais, todos os dias. A gente já vai chegar numa questão aqui. Prioridade número 3, proteínas adequadas. Quais são as proteínas adequadas? Na verdade, em quantidades adequadas. Normalmente, existe uma tendência a comer excesso de proteína e aí, obviamente, você não sente fome para comer mais vegetais. Então, ter essa organização no prato do que você está comendo é uma coisa importante. Uma observação muito aleatória que me veio aqui à cabeça e eu achei interessante comentar. Algumas pessoas, quando veem meus vídeos sobre os alimentos específicos, ficou assim: ah, mas eu preciso virar vegana, vegetariana. Não é necessário, tá? Pode continuar comendo proteína de origem animal. A grande questão é que as pessoas às vezes só comem. Recentemente me apareceu lá na outra rede, lá no Instagram, uma pessoa me perguntando na caixinha: ah, e dieta só de proteína para hidradeniite, faz bem? Pelo amor de Deus, acaba com seu intestino.
Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre o intestino e hidradeniite. Aconselho a quem come excesso de proteína a assistir. Prioridade número 4, boas fontes de gordura. Então, evitar aqueles excessos. E aí, gente, eu não tô falando para excluir, tô falando de evitar excessos. Vamos só compreender as frases, né? Excessos de, por exemplo, óleos refinados, né? Então, tem gente que troca, não posso comer manteiga, vou comer margarina. Não, gente, pelo amor de Deus, ninguém deveria comer margarina, mesmo não tendo hidradeniite. Não bote isso nas suas compras, por favor. E a prioridade número 5, água. Inclusive, 2 segundos, porque a gente fica falando muito, né? Aí acontece isso. É, água é fundamental para nossa hidratação e muitas vezes a gente esquece de beber água. Eu falo que os pacientes gostam de fazer cosplay de cacto, né? Não bebe nada. Não existe um super alimento capaz de controlar a hidradeniite. Coma cúrcuma, isso é um clássico, inclusive, que tudo vai desaparecer, vai resolver todos os problemas. O que costuma fazer diferença real é um padrão de alimentar consciente construído ao longo do tempo. Por isso que eu tava falando lá no, quando falei de legumes e verduras, a pessoa gosta, mas ela não come. Do que me adianta? Não adianta de nada. Você precisa comer, e não é uma vez na semana. É comer todos os dias, é ter consistência, constância. É isso que muda a capacidade do nosso corpo de reação. Então, manter um padrão alimentar saudável ao longo do tempo vai fazer muita diferença no resultado do seu tratamento a longo prazo. Lembra, a hidradeniite é uma doença crônica inflamatória e não tem cura. Então, a gente precisa traçar na nossa cabeça um plano a longo prazo, assim, o que que eu posso fazer de forma constante. E qual que é o erro que eu vejo com mais frequência? O erro é achar que uma alimentação anti-inflamatória significa gastar muito dinheiro ou comprar alimentos exóticos. Essa semana mesmo que eu tô gravando esse vídeo, eu tava lá na minha conta do TikTok e aí eu fiz um post que já é até bem antigo, mas a pessoa viu o post agora e tava fazendo um comentário. E aí o comentário é o seguinte: hidradenite é uma doença que deveria só dar em gente rica, porque pobre não consegue manter essa alimentação. Eu vou te falar que o post era um post que eu falava para não que Coca Zero não era interessante, que queijo cottage, peito de peru, eram coisas que eu fico assim, nossa, e eu lembro que nesse mesmo post tinha assim, não pode comer nada. Eu falei, mas você só se alimenta disso? Enfim, é só uma observação aqui no meio do vídeo, né? Então, assim, não adianta, que nem eu acabei de falar, cúrcuma, frutas importadas. Porque hidradenites melhora com amoras e blueberry. Não, gente, suplementos caros. Na prática, uma alimentação simples e bem feita, bem planejada, e que nem eu acabei de falar, constante, costuma ser muito mais importante e ter um resultado muito melhor do que ingredientes da moda. Você não precisa do sal, colhido pelas virgens do Himalaia. Sabe, não precisa de pitaia, de blueberry, de amoras e cerejas. Não, gente, não existe isso. Não consigo comprar, ok. Comida, comida. Eu tenho uma paciente que ela fala muito isso. Eu vou pra feira na hora da xepa e tá tudo certo. E é isso mesmo. É comida de verdade, frutas, verduras e legumes. Eu acabei de falar sobre isso. A gente fica querendo enfeitar muito as coisas para falar que a gente não vai fazer. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Não, amor, esquece isso. É comida, vai dar resultado. É comida. De verdade, feijão, arroz, né? Legumes, verduras, não esquece que eu acabei de falar. E quais os alimentos que merecem a nossa atenção? Alguns pacientes fazem sentido, sim, avaliar alimentos que vão funcionar como gatilho. Eu tenho um vídeo aqui bem interessante para você, se você não viu, assista, sobre leite e seus derivados. Que leite e derivados aumenta uma substância chamada IGF-1, que piora a obstrução do folículo piloso e, consequentemente, piora a hidradeniite. E existem alguns casos individuais de outros alimentos que podem ser gatilhos.
Mas isso é realmente uma avaliação individual. E aí eu não sou muito a favor de ficar tocando terror, não. Então, se é para começar, se você está muito perdida, vamos começar incluindo, ao invés de começar excluindo. E aí a gente vai começar a prestar atenção e fortalecer o nosso corpo, e aí depois a gente passa para os alimentos que mereçam atenção e mereçam ser excluídos da sua rotina, porque de repente você está comendo em excesso. Então, talvez isso seja um primeiro passo, caso você não tenha um acompanhamento nutricional especializado na sua doença, né? E o que que eu faria se eu estivesse começando hoje, né? Que nem eu falei, começaria comendo comida de verdade, né? Aumentaria o consumo de vegetais, metade do prato, linda. E sem fazer figuração, né? Porque eu falo metade do prato de legumes e verduras, aí a pessoa me manda uma foto com uma folha de alface e uma rodela de tomate. Tá ocupando metade do prato, porque a folha é desse tamanho, né? Mas não é disso que eu tô falando, tá? Vocês não me enrolem. É metade do prato caprichado de legumes e verduras. Pensa, não é pra me agradar, é pra melhorar você. Então, assim, o que que eu estou fazendo por mim nesse prato que eu estou comendo? Beber mais água. Parem com essa história de, eu não gosto de água. Gente, por favor, somos adultos, né? Reduzir ultraprocessados. Para de ficar comendo biscoito de pacotinho. E sim, é biscoito, não bolacha. É, Para com isso. Esse monte de coisa que tem uma lista de ingredientes cheia de glutamato monossódico, os nomes esquisitíssimos. Aí começa INS, não sei das quantas, um monte de aditivo químico e construir uma rotina possível de manter. Como eu falei no início do vídeo, constância é muito importante. Então não adianta você que come fast food a semana inteira achar que de uma hora para outra você vai virar musa fitness e comer frango grelhado com salada se você odeia frango grelhado. Não vai rolar, não vai, isso não vai ser possível. Você vai fazer uma semana e depois vai começar a se xingar. Ah, eu não sirvo para isso para mim não funciona, não está adiantando nada. Então, assim, o que que é possível de eu manter? Porque quando a gente muda pequenas coisas, ao longo do tempo, é, isso vai se tornando mais sustentável. Então, sei lá, não bebia 500 ml, bebia um copo d'água, passei a beber 500 ml. Então, eu fico nesses 500 ml, que é o que no momento para mim é possível. Eu fico aí, sei lá, 30 dias nos 500 ml. Em 30 dias, os 500 ml começou a ser o meu novo normal. Aí eu falo, ok, 500 tá bem, eu tô bem com 500, me adaptei. Vou passar para 1 litro de água. Aí você fica mais os 30 dias com 1 litro de água. Então, é uma rotina que é possível de manter do que você sair de um copo d'água para 2,5 litros. Você não vai aguentar. Aí, eu só vou ao banheiro, não sei o quê. Enfim, começa a ter um monte de outros problemas. Vai aumentando seus poucos. Eu só como feijão, arroz e carne. Não como um legume. Então escolhe um legume para comer. Então, essa semana eu vou comer feijão, arroz, carne e abobrinha. Essa semana eu vou comer feijão, arroz e carne e repolho refogado. Então, sim, aí na semana que vem vai ser abobrinha e cenoura ralada. E aí, aos pouquinhos, você vai melhorando. Então, construir uma rotina que é possível ser mantida é uma parte muito importante dessa jornada de vocês da alimentação. E a mensagem que eu gostaria de deixar com esse vídeo é: uma alimentação anti-inflamatória não precisa ser perfeita, é o que eu acabei de falar. Ela precisa ser consistente, porque o que você faz a maior parte dos dias vai influenciar no seu resultado final. É isso que vai começar a levar você lá para a remissão, para você melhorar a sua hidradinite. Uma alimentação anti-inflamatória não começa quando você exclui os alimentos, ela começa quando você aprende a nutrir o seu corpo de forma consistente. Se você olhar para a sua alimentação hoje, não pense no que eu preciso excluir. Pense o que eu posso incluir. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre uma situação que gera muita frustração em quem convive com a hidradinite. O que que acontece depois da cirurgia? Por que que volta mesmo depois que a gente opera, né? E agora eu quero saber aqui, conta pra mim nos comentários qual a maior dificuldade que você encontra numa alimentação anti-inflamatória, o que desse vídeo você não sabia ou que você gostaria de me perguntar.
As suas respostas podem virar um próximo vídeo e a gente vai continuar essa conversa. Se você ainda não me segue, não esquece de seguir, curtir, compartilhar com quem você acredita que esse vídeo vai fazer diferença. Lembrando que sempre que você interage com o canal, esse canal tem a possibilidade de chegar em outras pessoas com as mesmas dificuldades e passando pelo mesmo processo que você. Então é assim que a gente consegue aumentar e ampliar o canal para que ele chegue em quem precisa, certo? Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.